Olá, esta é a aula 02 sobre figuras de linguagem, primeira parte. Recapitulando, portanto, aquilo tudo de que eu já havia falado para vocês naquelas nossas aulas do dia 17 de março de 2020. Falamos aqui figuras de semântica, a primeira delas, e claro, vejam que eu estou seguindo o material de vocês, o nosso material que usamos na escola, seguindo a ordem com que as figuras foram registradas ali nos textos de aula. Então temos o que? Primeiramente, a metáfora. E vocês se lembram também de que, eu já expliquei para vocês os motivos disto, vocês se lembram de que eu havia colocado na lousa também a etimologia, ou seja, a origem de cada um desses termos que se referem às figuras de linguagem. Por exemplo, aqui temos metáfora, e ali está escrito entre parênteses metaforá. Logo em seguida, em itálico, eu já expliquei para vocês isso também, eu fiz a transliteração, ou seja, mudei as letras de uma língua cujo alfabeto eu não conheço para as letras do alfabeto latino. O alfabeto latino é o nosso, é o da língua portuguesa, por exemplo. O alfabeto latino tem esse nome porque é o alfabeto que se utilizava no latim, na língua latina. O latim, que é a língua que deu origem ao português. Então aqui temos metaforá escrito em grego, temos metaforá escrito aqui com o alfabeto latino logo em seguida, M-E-T-A-P-H-O-R-A, é a maneira como nós lemos aquela palavra grega, e em seguida sublinhado. Com um sublinhado vem a explicação, ou vem o sentido geral, sentido genérico do que vem a significar metáfora, que é justamente mudança ou transposição. Então, mudança ou transposição do sentido de uma palavra tal como tenha sido empregada numa frase. Exemplo da frase A: sou um livro aberto. Exemplo da frase B: meu pensamento é um rio subterrâneo. Essa é uma frase retirada de uma obra do poeta português Fernando Pessoa. Na frase A, notem o que eu destaquei, o verbo, a forma verbal sou. Sou um livro aberto. Eu disse para vocês também, já havia falado para vocês em aula, presencialmente, que o verbo ser é aquele que nos permite fazer uma configuração evidente, uma configuração lexical que se refere às palavras. Então o verbo ser, que no nível lexical nos permite entender que estamos diante de uma metáfora. Então, o que isso quer dizer? Temos uma frase, e nessa frase, ou oração, melhor dizendo, uma oração é toda frase que tem um verbo, vemos que nessa oração aparece um verbo, e esse verbo é ser. Notem que é o verbo ser conjugado em qualquer tempo, pessoa, modo ou número. Tempo, pessoa, modo e número são as 4 principais categorias dos verbos em língua portuguesa. Então, independentemente do tempo, do modo, da pessoa ou do número do verbo ser, tal como esteja sendo utilizado numa frase, basta que seja o verbo ser para estarmos diante de uma frase metafórica. Temos aqui então sou um livro aberto. Vejam, sou o verbo ser conjugado na primeira pessoa do modo indicativo singular presente. Eu sou. No contexto humano normal, o que nós percebemos? Um livro não pode dizer que ele é. Então essa frase sou um livro aberto só pode ter sido dita por uma pessoa, no contexto normal, cotidiano. Daí que uma pessoa ao dizer sou um livro aberto, primeiro, essa pessoa não é um livro. Então já temos este primeiro choque, este primeiro estranhamento. Alguém que diz eu sou um livro, quando faz isso, está querendo aproximar justamente, por meio dessa mudança ou transposição de sentido, essa pessoa que diz sou um livro aberto está querendo aproximar alguma característica de si mesma, dessa pessoa que está dizendo isso, da característica de um livro que esteja ou que seja aberto.
Então, quando alguém diz, vocês entendem isto, quando alguém diz sou um livro aberto, eu estou dizendo o quê? E se eu digo sou um livro aberto, o que eu quero que o meu interlocutor, o que eu quero que a pessoa que me ouve e me escuta falando essa frase, o que eu quero que ela entenda? Quero que essa pessoa entenda que, da mesma maneira que quando nós abrimos um livro e nós conhecemos o que está dentro dele, eu como ser humano, tenho a mesma característica desse livro que é aberto, ou seja, qualquer um que venha até mim pode me conhecer sem a menor dificuldade, não vai ter dificuldade nem não terá dificuldade nem mesmo de abrir o livro, porque eu já sou um livro aberto. Então, há uma aproximação da característica de um livro aberto com a pessoa que diz isso. E para que isso aconteça é necessário utilizar o verbo ser. Daí temos a metáfora acontecendo. Na frase B, meu pensamento é um rio subterrâneo. Temos o que? As relações entre pensamento e rio subterrâneo, dadas ali pelo poeta Fernando Pessoa. Mas vejam o seguinte, aqui há algo importante de ser mencionado também, que é o que? Esta frase ou este verso foi extraído de um texto. Essa linha poética foi extraída de um texto, de um poeta, portanto de um texto literário. E para nós entendermos completamente o sentido dessa frase, é necessário que saibamos o contexto. Não vamos discutir contexto agora, já falei para vocês também sobre contexto numa de nossas aulas anteriores. Eu falei para vocês que o contexto será apresentado noutra ocasião, quando eu ministrar uma aula específica para vocês sobre interpretação geral de textos ou interpretação textual de uma maneira geral. Não é possível, infelizmente, pelo nosso tempo, não será, pelo nosso tempo, pelo nosso propósito, também o nosso contexto o nosso contexto de professores e alunos de um curso pré-vestibular, um curso pré-universitário. Por causa disso tudo não nos é possível especificar ou avançar ou aprofundar muito certos conceitos. Infelizmente, eu, de minha parte, lamento bastante isso, mas vocês já sabem como funciona. Daí que eu estou chamando de interpretação textual geral. E isso acontecerá futuramente, acontecerá noutra ocasião. Ainda terei que avaliar um melhor meio de fazermos isso. E nessa ocasião em que trataremos da interpretação de textos de modo um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais detalhado, é ali que nós falaremos sobre contexto, especificamente. Mas o que vocês podem saber de contexto inicialmente é isto. Contexto é aquela situação na qual um texto se encontra, aquela situação em que a qual o texto se relaciona intimamente, tem que ser uma íntima relação, de tal maneira que aquelas palavras que estão colocadas no texto conseguem se relacionar umas com as outras, produzir sentido e produzir um sentido que nos permita e garanta que aquela mensagem que esteja sendo apresentada nos aponte justamente para o significado adequado, o correto, o apropriado daquilo que está sendo apresentado no texto, seja falado, seja escrito. Então é disso que se trata o contexto basicamente, uma situação em que o texto está a qual o texto esteja relacionado, de tal maneira que isso nos permita entender o sentido completo daquela mensagem. Isso não é possível ser feito aqui com esta frase B, do meu pensamento é um rio subterrâneo, de Fernando Pessoa, justamente porque não temos o texto completo aqui. De todo modo, não há nenhum problema. Para analisarmos a metáfora, basta percebermos que o verbo ser está ali, a terceira palavra dessa frase. Meu pensamento é. Voltemos para a frase A. Sou um livro aberto, como eu disse para vocês, é o verbo ser, conjugado na primeira pessoa do presente do modo indicativo, singular, eu sou. E aqui, na frase B, temos o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular do modo indicativo presente, terceira pessoa do singular. Então, se conjugarmos o verbo ser no presente do modo indicativo, nós teremos eu sou, tu és, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, vós sois, eles são, elas são. Eu fiz
conjugação utilizando todos esses pronomes pessoais retos a mais, para vocês entenderem de fato como se faz essa conjugação de uma maneira mais completa, e também pensando nos pronomes mais utilizados no português falado no Brasil, falado e escrito no Brasil no século XXI. Então é isso. A metáfora é uma mudança ou transposição de sentido, de tal maneira que nós percebemos isso numa frase por meio do verbo ser, principalmente. A outra figura de linguagem, figura de semântica que eu havia apresentado para vocês, é a comparação. Em latim está entre parênteses comparatio, comparatione. A comparação também é chamada de simile, que no latim é similis e significa semelhante. Portanto, a comparação, como eu já havia falado também para vocês, a comparação tem algo que mais se destaca nela, algo de mais evidente, que é o fato de que quando estamos fazendo a comparação entre dois seres, eu estou comparando o ser X ao ser Y, o que eu percebo? Eu comparo acima de tudo, não só, mas principalmente eu comparo para buscar semelhanças. Daí o fato de que a palavra semelhante aqui está em destaque, porque se refere a símile, e símile, portanto, é sinônimo de comparação. Comparação ou símile é o nome desta figura de linguagem. Então a comparação, acima de tudo, para percebermos a semelhança, daí que comparação se chama símile, porque essa figura de linguagem tenta suscitar, tenta fazer que se sobressaia, acima de tudo, a comparação, o resultado de semelhança a partir daquela comparação realizada. Exemplos. A. Seus olhos são pretos como jabuticaba. B. Você é leve como uma pluma. Na comparação, o destaque lexical, a palavra que se destaca é justamente e principalmente esse como. O como, eu já falei para vocês também, o como é uma conjunção. Basta que vocês saibam o que é a conjunção, vou dar o nome completo, a conjunção subordinativa comparativa. Como? Seus olhos são pretos como jabuticaba. Frase A. Frase B. Você é leve como uma pluma. Temos então dois seres aqui na frase A, olhos e jabuticaba, e estou fazendo uma comparação entre olhos e jabuticaba, entre os seres olhos e jabuticaba, e para fazer a comparação, mencionando que eles são semelhantes, nós usamos a conjunção subordinativa comparativa como. Eu disse para vocês em aula, também no dia 17 de março, recentemente, que já apareceu numa prova da FUVEST de anos atrás, uma questão, uma prova de segunda fase, questão dissertativa, apareceu um trecho daquela música do Luiz Gonzaga, Asa Branca, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu disse para vocês também que a FUVEST queria saber o que é aquele qual, o qual, porque muita gente acha que é com a, o quá, fogueira de São João, mas quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? A FUVEST estava perguntando, a banca da FUVEST naquela ocasião perguntou o que significa esse qual, e muita gente não soube responder, que qual, na verdade, é uma conjunção subordinativa comparativa. Assim como o como. Notem que assim como também, a expressão assim como é outra conjunção comparativa, que neste caso vamos chamá-la de locução conjuntiva subordinativa comparativa. Esse é o nome completo, digamos, dessa expressão assim como, tal como, bem como. Tal como, assim como, bem como, são três expressões comparativas. Poderíamos colocar aqui, seus olhos são pretos tal como jabuticaba, seus olhos são pretos bem como jabuticaba, seus olhos são pretos assim como jabuticaba. Basta o como, obviamente. Seus olhos são pretos qual jabuticaba, também poderíamos colocar aqui. Curiosamente, embora aquela canção Asa Branca, do Luiz Gonzaga, seja bastante popular, o uso do qual ali foi num nível erudito, num nível bastante culto.
Daí que muita gente tem dificuldade de avaliar esse qual, mesmo dentro do contexto, não é? Ali o contexto nos diz claramente que se trata de uma comparação. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, compara-se a terra ardendo, compara-se a terra ardendo à fogueira de São João. Então, a fogueira de São João, fogo enorme, em grande volume, parece que a terra está ardendo da maneira como se esse fogo de São João estivesse ali. É como se o fogo estivesse ali. Então, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, faço a comparação daquele calor excessivo da seca nordestina, aproxima-se, mostra-se a semelhança entre aquele calor excessivo da seca nordestina e a semelhança entre esse calor e o calor do fogo de São João, o calor da fogueira de São João. Daí, então, o qual que está ali no segundo verso da canção Asa Branca significa isso. Na frase B, você é leve como uma pluma. Então, aqui estamos aproximando o você e pluma. E a leveza da pessoa, essa pessoa a quem se diz você, esse interlocutor que chamamos de você, tem algo nele que parece uma pluma. Então, provavelmente, se pensarmos nessa leveza literalmente, então nós teremos, ou seja, em sentido denotativo, nós teremos a ideia de que a pessoa é leve em se tratando da sua massa corpórea, o que muita gente chama de modo popular de peso. Então, a pessoa tem ela pesa tão pouco quanto uma pluma. Claro que se pensarmos aqui numa outra figura de linguagem que veremos daqui a pouco, isto é um exagero. A figura de linguagem do exagero é hipérbole. Temos aqui uma hipérbole, um exagero, acontecendo por meio do uso da conjunção como, para estabelecer a comparação. Então, é uma hipérbole que acontece dentro ou relacionada ou em relação a uma comparação. Portanto, comparação e hipérbole estão presentes na frase B. Mas o que mais se destaca, por causa do como? Comparação. Numa análise mais completa, poderíamos dizer, na verdade, que temos aqui na frase você é leve como uma pluma, uma hipérbole estabelecida mediante uma comparação. Isso seria um exemplo de resposta numa questão de segunda fase, uma questão dissertativa num vestibular. O terceiro tipo é a analogia. Temos aqui a palavra, entre parênteses, a origem da palavra analogia, também do grego, analogia, com os caracteres, com as letras do alfabeto grego, analogia, logo em seguida a maneira como nós lemos, como pronunciamos isso, que é analogia. Analogia significa proporção ou correspondência, ou a figura de linguagem da analogia se resume às ideias de proporção ou correspondência. Exemplo, há um exemplo aqui, frase A. O sistema carcerário brasileiro está para, que a expressão está para o cidadão, assim como o Tártaro para os gregos. É um lugar de desespero com punições excruciantes. Analogia, portanto, é um tipo de comparação? Sim, é um tipo de comparação. Em alguns manuais de redação ou de gramática, ou algumas obras, alguns livros de gramática especificamente, apresenta-se, em alguns desses materiais, apresenta-se a analogia como sendo uma subcategoria da categoria comparação, ou analogia como um subconjunto do conjunto comparação, como costumo dizer. Por isso que existe uma semelhança, não é? A semelhança entre analogia e comparação. Porém, há um pequeno detalhe importante que nos permite ver que analogia e comparação não são a mesma figura de linguagem, não representam o mesmo comportamento linguístico ou não dizem respeito à mesma expressão linguística. É o seguinte, vejamos aqui na frase A. O sistema carcerário brasileiro está para o cidadão, assim como o Tártaro para os gregos. Aqui, primeiramente, estamos vendo o que temos aqui? O sistema carcerário. Então, estamos fazendo uma comparação. Vou usar o termo comparação, mesmo que seja analogia, inicialmente para vocês entenderem como funciona. Então, está se comparando aqui o sistema carcerário do Brasil ao Tártaro. Então, temos sistema carcerário e Tártaro, que são os elementos desta frase, ou são os termos desta frase, sistema carcerário e Tártaro,
estes termos estão sendo comparados entre si, um em relação ao outro. Mas essa comparação não é de qualquer nível. Por quê? Não estamos dizendo aqui apenas isto. O sistema carcerário brasileiro é como o tártaro. Se tivéssemos parado aqui é a segunda parte da explicação. Se tivéssemos parado aqui, o sistema carcerário brasileiro está, a frase sistema carcerário brasileiro é como o tártaro, ou o sistema carcerário brasileiro está para o cidadão assim como o tártaro, mesmo que mantivéssemos as expressões está para assim como, seja num caso, seja no outro, se parássemos aqui, se o ponto final estivesse em tártaro, teríamos uma comparação. Entretanto, como nós avançamos para os gregos, é um lugar de desespero com punições excruciantes, isto que vem logo em seguida, a vírgula, que vem logo depois da vírgula, para os gregos é um lugar de desespero com punições excruciantes. Primeiro, depois da vírgula vem os gregos, e se os gregos está relacionado ao tártaro. Por que o autor desta frase fez isto? Para deixar claro de que tártaro estamos tratando. Portanto, não é o tártaro que se refere aos dentes, não é o tártaro, não é o tártaro que nomeia aquela doença dentária, ou aquela doença dental. Não é desse tártaro que se trata nesta frase A, mas sim de outro tártaro. Que tártaro? O tártaro dos gregos. Que tártaro é esse dos gregos? Quem conhece mitologia grega lembra-se de que o tártaro é justamente aquela região do mundo dos mortos. O mundo dos mortos era chamado de Hades. O tártaro é a região do mundo dos mortos na qual havia as punições para as almas que cometeram crimes em vida. Há explicações, estudos extremamente complexos e amplíssimos a respeito disso. Mas é importante também, já aconselho vocês a terem um conhecimento minimamente razoável de mitologia grega, mitologia romana, mitologia greco-romana. Então é bom que vocês consultem uns manuais relacionados a isso, manuais, livros, e se apropriem, porque esse conhecimento de mitologia greco-romana será importante, em se tratando dos estudos de língua portuguesa, será importante para a redação, principalmente literatura, claro. Então, literatura, redação e interpretação de textos. Gramática um pouco também, porque vemos aqui, por exemplo, que graças a isto, a esta explicação que está sendo feita logo depois da vírgula, tártaro, é como se lêssemos assim, é o tártaro dos gregos. Daí então, o tártaro dos gregos é uma maneira de o autor desta frase explicar de que tártaro está se tratando, a que tártaro está se referindo. Então, retomando a leitura. O sistema carcerário brasileiro está para o cidadão, assim como o tártaro para os gregos. Depois desses dois pontos vem uma explicação completa. Ou seja, por que quem escreveu esta frase acredita que o sistema carcerário brasileiro parece o tártaro? Por que essa pessoa acredita nisso? Porque, depois de dois pontos, porque é um lugar de desespero com punições excruciantes. Alguém poderia perguntar assim, ora, mas o autor aqui está tratando do tártaro, porque o tártaro é um local de desespero e punições excruciantes. Excruciante significa extremamente doloroso, extremamente sofrível, com sofrimentos intermináveis, sofrimentos imensos. Isso significa excruciante. O leitor desta frase poderia se perguntar, ora, mas o autor está dizendo que o lugar de desespero com punições excruciantes, afinal de contas, é o sistema carcerário brasileiro? Ou é o tártaro dos gregos? Ora, a única resposta lógica para esta pergunta é os dois. O autor acredita que tanto o sistema carcerário brasileiro quanto o tártaro dos gregos é um local de desespero com punições excruciantes. Está bem? Daí a analogia. Portanto, qual é a diferença fundamental entre a comparação e a analogia? Na comparação não se explica o porquê da semelhança proveniente ou originada daquela comparação feita entre dois seres, no mínimo dois seres, numa frase, numa oração. Na comparação não se explica o porquê
daquele resultado comparativo, ou aquele resultado semelhante dessa comparação. Na analogia, procura-se fazer um esclarecimento maior, e é o que está acontecendo justamente aqui nessa frase A. Temos a explicação por que aquela comparação está sendo feita. Essa, portanto, é uma maneira de vocês, uma das melhores maneiras de vocês entenderem a distinção entre analogia e comparação, quando, principalmente, a analogia não é uma parte ou não é um subconjunto do conjunto comparação, quando analogia e comparação são analisadas de maneiras distintas, como estamos fazendo aqui. A outra figura é a metonímia, aqui em grego metonymia, aqui que assim se lê, metonymia, e metonímia significa, o sentido geral de metonímia como figura de linguagem é um nome no lugar de outro. Um nome no lugar de outro nome. Exemplos. A. Costumava ler Machado. Vejam que, para o estrangeiro, viesse a fazer a tradução desta frase A, não faria o menor sentido. O máximo que ele... Por quê? Acima de tudo, porque se ele fosse traduzir Machado e ele entendesse que esse M deveria ser minúsculo, então ele costumava ler Machado. Ele pensaria no Machado, que é um instrumento, uma ferramenta de trabalho. E não faria o menor sentido para ele. Mas como para nós faz sentido, para nós brasileiros faz sentido. Por quê? Porque nós sabemos que existiu no Brasil, um escritor muito importante da época do realismo, viveu no século XIX, um escritor chamado Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente Machado de Assis. Para nós, essa frase só faz sentido por causa disto, porque costumava ler Machado, como Machado escreveu dezenas de livros, ler as obras de Machado de Assis. Então é esse o sentido da frase A. Costumava ler as obras, costumava ler os livros, costumava ler os textos escritos por Machado de Assis. Daí então, na metonímia temos o quê? Costumava ler Machado, Machado está no lugar, um nome no lugar de outro, não é metonímia, é um nome no lugar de outro. Machado está no lugar, foi colocado no lugar, por exemplo, costumava ler livros de Machado de Assis. Machado está no lugar de textos de Machado de Assis. Machado está no lugar de obras de Machado de Assis. Machado está no lugar de romances de Machado de Assis. E assim por diante. Está bem? Ou contos de Machado de Assis, ou o poema de Machado de Assis. Machado de Assis escreveu um poema só, cujo nome agora não me lembro. Mas ele escreveu um pequeno poema épico fragmentado. É muito interessante. Costumava ler Machado significa costumava ler, de modo geral, costumava ler as obras de Machado de Assis. Na frase B, gosto tanto desse perfume que já usei 3 vidros dele. É claro que seria estranho se nós entendêssemos esta frase assim. A pessoa gosta tanto do perfume que já usou os 3 vidros, ou seja, a pessoa jogou fora o conteúdo do frasco de perfume, jogou o perfume em si no lixo, ou na pia, por exemplo, numa pia, e ficou usando os vidros do perfume. Não faz sentido isso. Porque quando nós dizemos que usamos 3 vidros do perfume, gosto tanto do perfume que já usei 3 vidros dele, significa que eu usei o perfume. Na verdade, ao contrário, usamos o perfume, não os vidros. Mas nós colocamos 3 vidros aqui, ou simplesmente vidros. Vidros é um núcleo desta expressão 3 vidros. O 3 aqui é adjetivo do sujeito, o 3 é adjetivo do substantivo vidros. Então, 3 vidros. 3 vidros está no lugar de 3 perfumes. Então, vidros está no lugar de perfumes. Gosto tanto desse perfume que já usei 3 perfumes desse tipo. Tudo bem? Então, aqui temos 3 vidros no lugar de 3 perfumes. Daí temos a metonímia. É essa tentativa, essa necessidade que às vezes temos de colocar um nome no lugar de outro, para designar a mesma coisa. Cuidado com a relação entre metonímia e perífrase. Algumas figuras de linguagem têm essa semelhança. Perífrase. No grego, perífrasis. Perífrasis, em grego, é assim que se lê, perífrasis. Perífrase significa frase circular ou circunlóquio.
Circunlóquio é uma palavra que veio do latim. Esse circum, que no latim é circum, significa ao redor de. Lóquio, que vem do latim loquium, que significa fala, conversa. Então, o circunlóquio é uma conversa circular ou simplesmente uma frase circular. Circular como? O que é um círculo? O círculo é uma figura geométrica que não tem lados. Mas se nós não decidirmos por onde começar a investigação do círculo ou a leitura do que esteja contido nesse círculo, nós não saberemos se nós não dissermos, olha, vamos começar neste ponto, ou vamos começar naquele ponto, ou neste aqui embaixo. Se nós não fizermos isso, nós não teremos como saber como avaliar ou analisar esse círculo matematicamente, estou dizendo. Já que é assim, já que o círculo não tem começo nem fim, de uma maneira mais rigorosa, ele não tem nem começo nem fim, a não ser que digamos onde ele começa e onde ele termina. Como essa figura do círculo não tem começo nem fim, rigorosamente falando, nós temos então a ideia da perífrase. Perífrase é essa ideia de frase circular por esse motivo. Uma frase que, mas no caso da frase circular, nós sabemos que a frase começa, porque a frase não é um círculo, né? A frase começa, mas ela parece não ter fim, quase que não tem fim, porque a ideia costuma ser a mesma, não é? Ela vai e volta circularmente de tal maneira que quase não se conclui. Vejamos nos exemplos. A cidade-luz é a mais linda da Europa. A maioria, como eu disse para vocês no começo desta aula, a maioria dos exemplos foram extraídos do material de vocês. Da aula 2, neste caso. Então, a cidade-luz é a mais linda da Europa. Cidade-luz aqui é um nome que é utilizado para se referir à França, mas mais especificamente à cidade de Paris. Paris, na França. Então, Paris é chamada de cidade-luz. Cidade-luz é a mais linda da Europa. Na frase B, vivo no país do futebol. O país do futebol é um clichê, não é um clichê. Clichês são palavras ou expressões que, de tanto terem sido utilizadas no cotidiano, já não tem um sentido tão atrativo, não é? País do futebol é uma dessas palavras. Outros exemplos de clichês são: quem espera sempre alcança, a esperança é a última que morre, Deus ajuda quem cedo madruga, e frases desse tipo, não é? Que são cristalizadas, tem uma forma única, nunca muda. Tanto é que, por exemplo, a frase país do futebol, dessa maneira, não tem plural. Não seria adequado, pensando no clichê, não seria adequado dizermos ou escrevermos, vamos supor que houvesse mais de um país do futebol. Aí alguém poderia dizer assim, eu visitei os países do futebol. Não, porque não faz sentido, porque a expressão país do futebol foi criada especificamente para significar Brasil. Então, na frase A, cidade-luz significa Paris, na frase B, país do futebol, significa Brasil. É uma característica da perífrase, inclusive, esse ocultamento, essa tentativa de esconder alguma coisa. Isso é típico das conversas circulares, aquela pessoa que começa a falar uma coisa, mas parece que o raciocínio nunca termina. Na frase C, as pessoas que pedem dinheiro na rua são socialmente invisíveis. Vejam só o que está sublinhado. As pessoas que pedem dinheiro na rua. Toda esta expressão aqui, as pessoas que pedem dinheiro na rua, poderia ser substituída por qual palavra? Por exemplo, mendigos. Então, poderíamos colocar aqui, mendigos são socialmente invisíveis. Ou, como muita gente chama, pedintes. Pedintes são socialmente invisíveis. Pedintes são socialmente invisíveis. Mendigos são socialmente invisíveis. No lugar de mendigos ou pedintes, as pessoas que pedem dinheiro na rua. Isto é uma perífrase. Nós, muitas vezes, prolongamos uma expressão, prolongamos uma frase, nós deixamos essa frase ou essa expressão muito longa, sem necessidade,
sendo que na verdade temos na nossa língua uma única palavra, breve, às vezes longa, mas é uma palavra só, que vai significar a mesma coisa. Aqui caberia a palavra mendigos perfeitamente. Temos uma perífrase por causa disso. Vejam só a ideia de frase circular. Na frase C fica muito mais evidente. Frase D. Pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica sofrem preconceitos. A que se refere esta frase? Pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica. Para entendermos isso, precisamos primeiro entender o que é pigmentação dérmica. O que é pigmentação dérmica? O que é dérmica? Pigmentação é um substantivo abstrato. Temos aqui, em relação a este substantivo abstrato, o adjetivo dérmica. Por que é dérmica e não dérmico? Porque o substantivo pigmentação está no feminino. A pigmentação dérmica. Dérmica também tem que estar no gênero feminino, gênero gramatical feminino. O que é uma pigmentação? Uma coloração. Algo que se refere a pigmento, a cor, cores. Pigmentação, o que se refere a cores ou a alguma cor. O que é dérmica ou dérmico? Dérmico, o que se refere a derme. O que é derme? Pele. O que é então pigmentação dérmica? Cor da pele. Vejam só, tudo bem, mas e agora? Cor da pele. Pessoas que têm cor da pele sofrem preconceitos? Notem aqui, pessoas que têm muitíssima coloração na pele. Então a interpretação correta é: pessoas que têm muitíssima coloração na pele sofrem preconceitos. O que significa ter muitíssima coloração na pele? Significa ter uma pele mais escura. Então, alguém poderia dizer assim: pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica sofrem preconceitos. Pessoas que têm uma pele muito escura, uma pele com muita coloração, sofrem preconceitos. Então, estamos aqui selecionando o que tem, voltamos aqui para a perífrase, estamos selecionando a expressão que tem muitíssima pigmentação dérmica. Isto tudo de que tem, do que até o dérmica, tudo isto aqui podemos substituir por uma única palavra. Que palavra seria essa? Que seria um adjetivo? Pessoas negras. Pessoas negras sofrem preconceitos. Está bem? Então vejam, esta frase D, por exemplo, pode muito bem ser utilizada num contexto em que o falante dessa frase, o escritor dessa frase, esteja com grande receio de parecer racista, tem um grande receio de que algumas pessoas o considerem racista por dizer, por exemplo, a expressão pessoas negras. Pessoas negras sofrem preconceitos. Para evitar esse tipo de reação inadequada de algum interlocutor, alguém poderia dizer pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica. Vejam, é uma frase muito maior que a frase C, inclusive. Neste destaque. Na frase C, o destaque foi as pessoas que pedem dinheiro na rua. Na frase D, o destaque é pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica. Isto aqui também na frase D é um grandíssimo exemplo de perífrase. Muita gente fala, é um rodeio. Vou ser um pouco informal e usar a expressão que muita gente usa, encher linguiça, fazer rodeios. Isso é a característica da figura de linguagem da perífrase. Em vez de dizer pessoas que têm muitíssima pigmentação dérmica, bastaria dizer pessoas negras, os negros, muitos negros sofrem preconceitos. Está bem? Então temos aqui a perífrase. Outra figura que é a antonomásia. Aqui em grego, antonomasia, é assim que se lê, antonomasia. Antonomásia significa epíteto, alcunha, apelido. Exemplos. Frase A. Há muitas especulações sobre a morte do rei do pop. Para alguém que nasceu este ano, por exemplo, ouvir falar de rei do pop daqui a 10 anos não fará o menor sentido. O que é rei do pop? Mas, para mim, principalmente, talvez para vocês, talvez para a geração de vocês, ainda a expressão rei do pop tem algum significado. Rei do pop é uma
maneira pela qual quase todo mundo se referia ao cantor, ao falecido cantor Michael Jackson. Então Michael Jackson era conhecido como rei do pop. Há muitas especulações sobre a morte do rei do pop. Então rei do pop aqui está sendo utilizado como um tipo de apelido, uma alcunha. Epíteto é uma maneira erudita, bastante culta, bastante formal, de dizer apelido. Ou alcunha. Alcunha também já é bem formal. Não que apelido seja informal, mas apelido é muito mais uma palavra do dia a dia. Palavra do dia a dia é uma palavra muito utilizada no cotidiano, no nosso cotidiano aqui no Brasil. Epíteto não é. Apelido é, epíteto não. Epíteto é um termo mais erudito, aparece em textos muito formais, muito cultos. Daí então, rei do pop é o apelido. A frase A aqui. Frase B. O poeta dos escravos morreu muito jovem. Quem não conhecia, que nunca leu algum texto referente ao Castro Alves, grande poeta romântico brasileiro, jamais vai entender o que significa poeta dos escravos. Quem é esse poeta dos escravos? Por que poeta dos escravos? O Castro Alves, aliás, passou a receber essa alcunha, esse epíteto, esse apelido, no momento em que ele começou a escrever poemas que denunciavam a escravidão no Brasil e poemas que, de certa maneira, faziam uma homenagem aos escravos negros lá do século XIX, naquela ocasião. Vocês sabem muito bem, a escravidão em termos formais ou em termos legais no Brasil acabou no ano 1888, final do século XIX. E poucas décadas antes, o Castro Alves tinha escrito, ou poucos anos antes, melhor dizendo, Castro Alves tinha escrito alguns poemas relacionados à escravidão no Brasil, e o poema mais famoso dele é o Navio Negreiro. Leiam o Navio Negreiro, se ainda não fizeram, leiam um poema belíssimo do Castro Alves, e vejam, um poema escrito por um poeta romântico brasileiro, século XIX, romantismo, foi uma corrente literária do século XIX, e Castro Alves era chamado de poeta dos escravos por causa principalmente do seu poema O Navio Negreiro. Daí então o apelido. No lugar, portanto, na frase A, em vez de há muitas especulações sobre a morte do rei do pop é Michael Jackson. Há muitas especulações sobre a morte de Michael Jackson. Frase B, Castro Alves morreu muito jovem, em vez de o poeta dos escravos morreu muito jovem. Sétimo, catacrese. Catacrese vem do grego catácresis. Catácresis. Como é que se lê? Catácresis. Catacrese, resumidamente, significa uso em comum ou empréstimo. Empréstimo lexical. Atenção, empréstimo lexical, empréstimo de palavras para designar um conceito. Exemplos. Frase A. As maçãs do rosto dela ficaram ruborizadas. O que são maçãs? Sobretudo maçãs são frutas. Vejam como o contexto é importante. Se eu tirar a palavra maçãs da frase A, teremos maçãs como fruta só. Comi 2 maçãs, pronto, maçãs, frutas. Mas, na frase A, as maçãs do rosto, que são maçãs do rosto? São as bochechas. Maçãs do rosto significa bochechas. Então, as maçãs do rosto dela ficaram ruborizadas. E é curioso, porque maçãs, as bochechas serão tanto mais consideradas como maçãs por 2 motivos. Primeiro, se as bochechas forem bem arredondadas, se não forem bochechas bem arredondadas, não serão maçãs. E segundo, se de fato as bochechas estiverem ruborizadas. Ruborizado significa com cor rubra, ou cor de rubi. Ruborizar é transformar. Qual a cor do rubi? É vermelho. Vermelho, dependendo da espécie de maçã, é quase tão. O tom de vermelho é quase tão evidente ou quase tão intenso quanto o de uma maçã. Geralmente maçãs argentinas têm aquele vermelho bem intenso, não tem o mesmo tom do rubi, mas a ideia é a da aproximação. Então, maçãs do rosto. Isso é uma catacrese, ou seja, não há um nome específico para aquilo, para aquele formato de bochecha, e alguém chamou de maçãs e ficou assim. Frase B.
Outra maneira, então, de entender a catacrese, antes de irmos para a frase B, a outra maneira de entendermos a catacrese é justamente isso. Já temos palavras para outros seres animados ou inanimados na nossa língua, mas nós, para evitarmos talvez o desconforto, na falta de um termo melhor, um desconforto de ter que criar outro termo para designar uma determinada figura de linguagem, facilitou-se absorvendo aquele termo já existente e colocando naquela frase. Foi o que aconteceu com maçãs, como maçãs do rosto. Então, temos já um objeto com nome, e eu vou usar o mesmo nome desse objeto, mas para designar outro objeto, ou o mesmo nome deste ser para designar outro ser, com o mesmo nome. Mesmo que inicialmente não faça sentido, porque aquele ser não tenha exatamente aquilo que o nome está indicando que ele tenha. Vamos ver a frase B, como isso acontece. Ponho bastantes dentes de alho em minha comida. Alho. Alho não é um animal para que possa ter dentes, como nós seres humanos, por exemplo, temos. Então aqui, dentes de alho. Vejam que, pensando de novo naquelas nossas aulas sobre conotação e denotação, a catacrese é uma figura de linguagem extremamente conotativa. É uma figura de linguagem em que a conotação aparece de maneira plena, necessária, inclusive. É o que acontece justamente aqui, não é maçã literalmente, é maçã do rosto, não é dente do alho, é um dente literalmente, são partes, eu não sei quais os nomes daquelas, não sei se são bulbos, não lembro se são bulbos, realmente eu não tenho certeza, mas aquelas partes que chamamos de dentes têm um nome específico que os biólogos, por exemplo, os biólogos nutricionistas conhecem. Nós, no dia a dia, que não somos dessa área, da culinária, ou da agronomia, da biologia, nutrição, nós não conhecemos os nomes específicos que o alho tem, em se tratando das suas partes. Mas nós chamamos de dente, então, dentes de alho. Tanto é que usamos isso no cotidiano e ninguém estranha. Não é? Talvez uma criança que esteja sendo alfabetizada, ou que esteja aprendendo a usar as palavras, esteja na fase de letramento ou de aquisição da linguagem, melhor dizendo, né, antes mesmo do letramento, talvez uma criança nessa fase estranhe. Fora isso, não. Na frase C, os abacaxis maduros se reconhecem pelas suas coroas. Então, também aqui, abacaxi não tem coroa, mas nós dizemos que aquela parte de cima do abacaxi parece uma coroa, então chamamos de coroas. Os abacaxis têm coroas. Frase D. Bastam 3 pés para sustentar-se um banquinho, então os pés do banquinho, ou uma mesa, pés da mesa. São animais que têm pés. Humanos têm pés, principalmente, dependendo do animal, nós dizemos que ele tem patas. Então, pés, banquinho ou mesa, pés de banquinho ou pés de mesa, outra catacrese. E também na frase E, recostou a cabeça no braço do sofá e dormiu. Poderíamos colocar até, pensando em cabeça, outra frase, poderíamos dizer assim, aquela pessoa encontrou a cabeça do alfinete em cima do braço do sofá. Aí teremos 2 catacreses. Primeiro, cabeça do alfinete. Alfinete não tem cabeça, mas aquela parte maior dizemos que é cabeça. E sofá também não tem braço, mas dizemos que aquela parte na qual apoiamos o nosso braço, ou às vezes apoiamos a cabeça, aquela parte chamada de braço. E assim que funciona a figura da catacrese, portanto. É uma conotação necessária. Outra figura é a sinestesia. Sinestesia vem da palavra grega synaesthesis. Synaesthesis, sensação ou percepção simultânea. Sinestesia é uma sensação ou percepção simultânea. Simultâneo é aquilo que acontece ou ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. Exemplos. Vejam que é uma sensação ou percepção que acontece quase ao mesmo tempo. Exemplos. Frase A. Ela deu um grito áspero. Grito áspero. Grito é
grito, aquilo que se refere à voz, o que se refere à capacidade que o ser humano tem de falar. Então, não estamos pensando aqui em algo que possa ser sentido, não é? É a fala que pode ser ouvida. Então, o grito, enquanto algo que é da natureza humana de falar, a capacidade de falar, também se refere à capacidade humana de ouvir. Então, a sinestesia, é importantíssimo que vocês percebam isso, a sinestesia é uma figura de linguagem que diz respeito intimamente, quando falamos aqui de sensação ou percepção, é a figura de linguagem que diz respeito intimamente aos 5 sentidos do ser humano. 5 sentidos do ser humano: a visão, a audição, paladar, tato e olfato. Está bem? Os 5 sentidos humanos. Daqui, então, que grito, que se refere à audição, está sendo combinado com áspero, que se refere ao tato. A sinestesia é essa mistura de dois ou mais sentidos, 2 ou mais desses 5 sentidos que nós humanos temos. Ela deu um grito áspero. O que seria um grito áspero? É um grito que chega a incomodar a audição de tão alto que ele foi gerado, que ele foi feito, que ele foi dado, deu um grito. Isso é um grito áspero. Temos uma sinestesia acontecendo. Mistura de 2 ou mais sentidos daqueles 5 que os seres humanos temos. Frase B. Na feira e no mercado compro bastante cheiro verde. Aqui é interessante porque existe um vegetal com esse nome, cheiro verde. Por isso que o exemplo está aqui. E isso é algo que praticamente ninguém ou quase ninguém percebe. Que o nome desse vegetal é uma sinestesia. Cheiro diz respeito ao olfato e verde diz respeito à visão. Então temos uma sinestesia acontecendo aqui no nome desse vegetal, que é um vegetal culinário, um vegetal farmacêutico também, por assim dizer, porque ele tem algumas propriedades, existem nutricionistas que dizem que o cheiro verde tem algumas propriedades medicinais, farmacológicas, terapêuticas. Daí então o cheiro verde, o cheiro, o olfato, e o verde é a visão. Temos uma sinestesia acontecendo neste caso também. Na frase C, aquele perfume suave me lembra as alegrias de minha infância. Perfume suave, temos aqui perfume que diz respeito ao olfato, suave diz respeito ao tato. Perfume, olfato, suave é o tato. De novo temos uma sinestesia. Portanto, a sinestesia é essa figura de linguagem que mistura 2 ou mais sentidos humanos, sentidos, pensando nos 5 sentidos, não é sentido de significado, que fique claro isso. E há uma observação importante a ser feita sobre a sinestesia, que é a de que a sinestesia é a figura de linguagem que mais aparece naqueles poemas do período literário conhecido como simbolismo. A sinestesia é a figura de linguagem primordial, a figura de linguagem por excelência, utilizada no simbolismo. Vocês podem conferir isso num poema do inaugurador, do poeta francês inaugurador do simbolismo, que foi o Charles Baudelaire. Esse Baudelaire se escreve Baudelaire, se vocês por acaso não lembram. Charles Baudelaire escreveu um livro de poemas chamado As Flores do Mal, La Fleur du Mal, As Flores do Mal. E há um poema importantíssimo nesse livro, As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, poema que se chama Correspondência. E esse poema Correspondência já é um texto inaugurador desse uso da sinestesia na poesia simbolista. Então verifiquem, procurem na internet, quando vocês puderem, o poema Correspondência, do poeta francês Charles Baudelaire, simbolista, e verifiquem como acontece ali a sinestesia
nesse texto. É muito interessante. Vocês se lembrem, doravante, vocês se lembrem de agora em diante, que a sinestesia, vocês se lembrem de que a sinestesia é a principal figura de linguagem do simbolismo. Outra figura de linguagem que eu já havia mencionado minutos atrás é a hipérbole. Hipérbole, do grego o grego aqui, hyperbolé, que se lê hiperbolé. Hipérbole significa excesso, desequilíbrio, desmesura. Exemplos, ou seja, o exagero. Muita gente fala hipérbole, exagero. De fato é isso mesmo, um excesso, um desequilíbrio, uma desmesura. Aqui um desequilíbrio para mais, que é o exagero. A hipérbole geralmente é um desequilíbrio para mais, não para menos. Está bem? Exemplos. Frase A. Quase morri de tanto rir. Então aqui temos a relação entre os termos morri de rir. Morri de rir, com relação ao verbo morrer. Ninguém morre porque ri. Mas nós costumamos dizer essa expressão, quase morri de tanto rir. Ou quase estou morrendo de fome, coisas desse tipo. Na frase B. Estava tão faminto que comeria um boi inteiro. Que ser humano come um boi inteiro de uma vez? Isso é impossível. É um exagero, um desequilíbrio, desmesura, um excesso, portanto é uma hipérbole. E a frase C, sinto que estou carregando o mundo nas costas. Ninguém carrega o mundo literalmente. Alguém poderia dizer assim, professor, mas talvez você se lembre daquele mito grego do Atlas. Aquela personagem grega, personagem da mitologia grega chamada Atlas, era um homem. O Atlas literalmente ele carregava o mundo nas costas. Ele foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas. Daí que inclusive veio essa expressão, carregar o mundo nas costas. Imaginem, se hoje em dia alguém pudesse fazer isto, não só suportaria todo o peso do planeta Terra, como carregaria os problemas do planeta Terra, carregaria os problemas de mais de 7 bilhões de seres humanos, pensando nos que estão vivos, né? Sem considerar os que já morreram, sem considerar os que irão nascer ainda. Então essa ideia de carregar o mundo nas costas, carregar o mundo é um exagero, significa uma imensurável dificuldade. Então, digamos, interpretando as frases A, B e C, quase morri de tanto rir. Morrer aqui morri de tanto rir significa um riso em demasia, riu demais, alguém que riu demais. Estava tão faminto que comeria um boi inteiro, ou seja, comer um boi inteiro significa uma fome imensa, e carregar o mundo nas costas significa uma dificuldade imensa. Está bem? Isso é hipérbole. 10ª figura de linguagem, eufemismo. Vem do grego eufemismos. Eufemismo é uma atenuação, é um abrandamento, é uma suavização. Exemplos. Os amigos, frase A. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. É uma frase extraída do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Por isso que está entre aspas. Cadê o eufemismo aqui? Como é o eufemismo? Essa atenuação, abrandamento, mas atenuação, abrandamento de quê? De algo ruim, de algo desagradável. Então existe algo desagradável que nós, seres humanos, às vezes queremos suavizar, ou cujo sentido, ou cuja expressão nós queremos atenuar, fazer que essa expressão seja menos agressiva, menos rude, menos ofensiva, menos afrontadora. Por esse motivo, temos a figura do eufemismo. Cadê o eufemismo aqui na frase A? Os antigos. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos o quê? Os antigos amigos. Todos os antigos amigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. O que significa isto? Estudar a geologia dos Campos Santos? Aí nós temos, neste caso, nesta frase, que entender algumas palavras. Geologia. Geologia é o quê? A área dos estudos, uma área aprofundada, uma área específica dos estudos geográficos, estudos que se referem ao planeta Terra, é uma área específica que vai estudar o planeta Terra
desde sua antiguidade, antiguidade do planeta, não é a antiguidade da história, história antiga, egípcios, sumérios, não é disso que estamos tratando, é geologia, estuda a história antiga do planeta Terra. Daí que os geólogos têm como um dos principais objetos de investigação as rochas. As rochas e os minérios, os minerais, de que a Terra, de que o planeta Terra se compõe. Está bem? Isso é geologia, basicamente. Daí, então, temos que entender o que é geologia, o que são campos santos. Os campos santos aqui é uma expressão que diz respeito a cemitério. Então, o que significa alguém que vai estudar a geologia dos campos santos? Alguém que foi olhar o cemitério em sua profundidade, ou seja, foi olhar o cemitério, foi estudar, como disse ali o Machado de Assis, alguém foi estudar o cemitério de maneira tão aprofundada que está lá dentro da cova, está dentro do sepulcro. O que significa, estar dentro da sepultura, o que significa, portanto, estudar a geologia dos Campos Santos? Os antigos amigos dele, do Bento Santiago, o Bentinho, personagem principal aqui do Dom Casmurro, ou a principal personagem masculina, já que a principal personagem feminina é a Capitu. O que é, então, estudar a geologia dos Campos Santos? É morrer. Portanto, os antigos amigos morreram. Ah, mas por que, professor? Por que o Machado de Assis não escreveu logo que os antigos amigos morreram? Digam para mim se o impacto textual da expressão foram estudar a geologia dos Campos Santos, digam para mim se essa expressão não é muito mais interessante do que morreram. É muito mais. Por isso que foram estudar a geologia dos Campos Santos, inclusive, essa expressão, por isso que essa expressão é poética. E a expressão e o verbo morreram não é poético. Nesse caso não seria poético. Todos os antigos morreram. Por quê? Porque não seria poético? Porque morreram é uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia. Estudar a geologia dos Campos Santos, não. Daí a diferença importantíssima entre, por exemplo, um texto poético e um texto não poético. Algo que vocês já estudaram ou estudarão ainda em suas aulas de literatura. Bom, esse é o primeiro eufemismo. Na frase B, uma moça me disse que estava naqueles dias. É uma expressão que nós usamos muito hoje em dia ainda, né? Naqueles dias. Todas as mulheres no Brasil, ou praticamente todas as mulheres no Brasil que já estão na idade de menstruação, ouvem outras mulheres conversando sobre isso, já sabem do que se trata a expressão naqueles dias. Então, uma moça me disse que estava menstruada. Naqueles dias, menstruada ou menstruando. Existem pessoas que acham feio. Ai, menstruada, que palavra feia, menstruação, que horror. Para atenuar esse impacto negativo, que na verdade não é impacto negativo nenhum, mas existem pessoas que não gostam. Acontece isso, infelizmente vocês sabem, nós sabemos que lidar com o ser humano é algo bem difícil. Né? Então, para atenuar isso, existem pessoas que dizem, uma moça me disse que estava naqueles dias. Estava menstruada. Na frase C, conhecemos um rapaz cujo rosto carecia de beleza. Carecer é precisar, necessitar. Então, alguém que carece de beleza é alguém que não é belo, alguém que não é bonito. Alguém que não tem beleza. Se esse rosto carecia de beleza, significava que esse rosto era feio. Conhecemos um rapaz cujo rosto era feio. Ou simplesmente o rapaz era feio. Conhecemos um rapaz feio. Pronto. Então, em vez de dizer, naqueles dias, menstruada, carecia de beleza, era feio. Foram estudar a geologia dos Campos Santos, morreram. E na frase D, insultou os alunos, dizendo-lhes que têm um intelecto abreviado. Em português claríssimo na nossa época, muita gente preferiria dizer o quê? Insultou, ofendeu os alunos, dizendo-lhes que eram burros. Tem um intelecto abreviado. Abreviado é breve, que se tornou breve, que se tornou pequeno, apequenado, diminuído, diminuto, sucinto, apoucado, de pouquíssima proporção, baixíssimo tamanho, etc. Insultou os alunos, dizendo-lhes que tem um intelecto abreviado, dizendo-lhes que eram burros. Ponto final. Está bem? Então é disso que se trata o eufemismo. A anáfora
no grego anaforá, repetição ou retomada. Repetição ou retomada. Repetição ou retomada de uma ideia, repetição ou retomada de uma informação, repetição ou retomada de um conceito, repetição ou retomada de uma palavra ou de uma expressão. Eu gosto bastante deste exemplo aqui, retirado, talvez vocês já conheçam, retirado de uma música nossa, música brasileira, chamada À Primeira Vista, do Chico César. Foi cantada também pela Daniela Mercury. Na música À Primeira Vista, cujos versos iniciais eu coloco aqui, das 3 primeiras estrofes, aparece a repetição desse quando. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando houve príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Então a repetição sistemática, bastante recorrente, bastante presente tal repetição da palavra quando, isso caracteriza uma anáfora poética, anáfora literária. Como figura de linguagem, a anáfora se comporta dessa maneira. Então, uma repetição, uma retomada de uma palavra, uma ideia, um conceito, um termo, uma expressão que já foi anteriormente apresentada. A alegoria. Alegoria vem da palavra grega alegoria, e alegoria basicamente é a ação de falar sobre assuntos díspares, ou a ação de falar-se sobre assuntos que não têm dispar no singular ou díspares no plural, significa algo que não tem relação direta, uma coisa que não tem relação direta com outra. 2 seres que não se relacionam diretamente um com o outro, ou 2 ou mais seres não se relacionam diretamente entre si. Algum tipo de disparidade, algum tipo de dissemelhança, alguma espécie de desnível na relação. Isso é uma alegoria. Mas antes de vermos os exemplos, há uma importante maneira de definir a alegoria também. E notem, a alegoria é uma das figuras de linguagem mais complexas que existem. É uma das mais complexas. Existem livros que têm como tema central discutir o que é alegoria. Só para vocês terem uma ideia de quão complexo é esse conceito. Mas para nós aqui, para simplificar bem, vamos ver como é que isso funciona. E antes disso, devemos entender e lembrar sempre que, acima de tudo, uma alegoria é um conjunto ou uma acumulação de quê? De metáforas. Então aqui vocês vejam, entendendo bem como funciona uma metáfora, vocês entenderão como se dá a figura da alegoria. São metáforas acumuladas. Exemplos. Na frase A vida é uma... Também foi tirada de um texto do Machado de Assis. Perdão, faltaram as aspas aqui, depois nós corrigiremos isso. Coloquem as aspas aí antes do A, de a vida. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, etc. E o texto continua com essas alegorias, essas alegorizações. Primeiro, temos uma metáfora, que a vida é uma ópera. Se acabasse aqui, ponto final, a vida é uma ópera, metáfora. Mas não acabou. A vida é uma ópera, vírgula, é uma grande ópera. Vejam só, aqui que aparece o acúmulo inicial para se transformar em alegoria. Primeiro eu digo, a vida é uma ópera. Vida é ópera. X igual Y. Disso eu já falei para vocês em aula também. X igual Y. X igual Y. X igual 2. Y igual 0, etc. Aqui estamos falando de metáfora. Vida é ópera. Mas depois, vida é ópera grande. A partir do instante em que eu utilizei o adjetivo grande para caracterizar o substantivo ópera, eu já estou ampliando esse sentido e já estou causando primeiro a
acúmulo semântico, é uma figura de semântica, não é? Então, primeiro acúmulo de sentido. Acumulei 1 grau, pelo menos, já estou começando a alegoria. Já estou saindo do degrau da metáfora, subindo um degrau para compor a alegoria. E ela continua. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. E aí depois vem a explicação. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, etc. E tudo isso a partir da alegoria de a vida ser uma ópera de grandíssimas proporções. Está bem? É um exemplo do Machado de Assis. Frase B. Meu rapaz, em nossa empresa todos são engrenagens importantes. E se você não cumprir com suas metas, as minhas serão prejudicadas. Ao passo que, se você me ajudar, será imediatamente ajudado. O que acontece aqui? Porque a expressão todos são engrenagens é uma alegoria. Por quê? Vejamos primeiro, né? Assim como na frase A, o verbo ser está em destaque. Verbo ser, metáfora. Todos, X, são igual engrenagens, Y. X igual Y. Todos são engrenagens. Todos quem? Todas as pessoas em nossa empresa. Todas as pessoas trabalham em nossa empresa. Todos os empregados daquela empresa são engrenagens importantes. Notem o seguinte, se eu dissesse apenas assim, meu rapaz, em nossa empresa, todos são engrenagens, ponto. Ou se eu dissesse mais, se eu fosse mais sucinto, mais resumido ainda, eu poderia dizer assim, todos somos engrenagens, ponto. A frase seria só esta, todos somos engrenagens. O que nós teríamos aqui? Uma simples metáfora. E vejam, estou dizendo simples quase que ironicamente, porque a metáfora já não é. A metáfora, dependendo do contexto, ela não é usada de uma maneira tão simples ou óbvia. Mas comparada à alegoria, a metáfora é extremamente simples. Então teríamos uma simples metáfora na frase. Todos somos engrenagens, ponto final. Mas aqui esta frase está relacionada aos funcionários da empresa, todos que trabalham na nossa empresa. Engrenagens está fazendo uma referência às máquinas de uma indústria ou de uma empresa que trabalha com máquinas pesadas, que tenham engrenagens bastante complexas, rodas dentadas, pistões, parafusos de diversos tipos e tamanhos, etc. Caldeiras e assim por diante. Engrenagens, robôs. Então, há um acúmulo aqui já no uso do termo engrenagens relacionado com a empresa, com o tipo de trabalho que essa empresa pratica ou realiza. Estamos dizendo também que são engrenagens importantes, não são quaisquer tipos de engrenagens. E aqui embaixo nós vemos o quê? Se você não cumprir com suas metas, fazem parte dessas engrenagens, essas engrenagens que cumprem metas, as coisas importantes para cumprir as metas, as minhas metas serão prejudicadas. Já que são engrenagens, para que uma máquina de fato tenha engrenagem, como aqueles relógios antigos, ou os relógios que se fabricam hoje em dia ainda têm engrenagens, claro, não são relógios digitais, estamos falando dos relógios analógicos. Tem engrenagens, né? Relojoeiros que sabem consertar, abrir um relógio e entender totalmente o que está ali dentro, cada peça, uma peça dependente da outra. A engrenagem é sinônimo de sistema em alguns contextos. A engrenagem é um sistema complexo, completo e interrelacionado como qualquer sistema precisa ser, para que seja chamado de sistema ou para que se diga que ele tem alguma engrenagem de fato. Se você não cumprir com suas metas, as minhas serão prejudicadas. Ao passo que, se você me ajudar, será imediatamente ajudado. Ou seja, o meu trabalho, meu rapaz, o meu trabalho depende do seu. Meu rapaz, o trabalho que todos nós fazemos aqui dentro depende do trabalho de cada um de nós que trabalhamos ou que estamos dentro desta empresa. Daí a ideia de todos são engrenagens. Percebam, o acúmulo que acontece aqui, a alegoria que acontece aqui, está no fato de que essas engrenagens remetem para as ações da empresa, remetem às ações de cada funcionário daquela empresa. Cada funcionário é importante.
remetem para o fato de que essas engrenagens estão ou se relacionam nitidamente com as metas, as minhas metas, as metas de todo mundo, as metas que são da nossa empresa, e as quais, se não forem cumpridas, serão prejudicadas. E claro, como toda engrenagem, se uma peça falha, todo o resto do sistema também falhará necessariamente. Essa é a ideia, portanto, da alegoria, essas metáforas acumuladas do ponto de vista de como estão sendo utilizadas ao longo de uma frase. 13º tipo de figura de semântica é a simbologia, vem do grego symbolon, que é symbolon, é um sinal, uma marca, símbolo. Hoje em dia podemos inclusive dizer que temos este termo, é o logotipo, a ideia do logotipo, da marca, da logomarca, um sinal. Isso é um símbolo. A simbologia vai lidar justamente com isto. Exemplos. A cor branca. Então, a cor branca simboliza pureza, santidade, castidade, etc. Aliás, é por isso que aqui no Ocidente ainda é comum que a maioria das noivas se vistam de branco, porque o branco simboliza a pureza, simboliza a santidade, num contexto cristão, simboliza a castidade. Né? E essa ideia do branco vem desde a Grécia Antiga. Era muito comum, por exemplo, que, não só comum como necessário, que um casal, né, um homem e uma mulher que se casassem, claro, era necessário que a mulher fosse virgem, e para provar a virgindade dessa mulher, o que acontecia? As famílias do noivo, as famílias do marido, da esposa, que até um dia antes eram noivo e noiva, famílias do noivo e da noiva, essas famílias se reuniam no dia seguinte, logo de manhãzinha, no dia seguinte à noite de núpcias desse casal, para verificar no varal se o lençol branco estava manchado de sangue. Se estivesse, seria um sinal da virgindade daquela que até uma noite antes, um dia antes, era noiva. Então a esposa de fato era virgem. E para provar isso, ela na relação sexual com seu esposo, no rompimento do ímen, o sangue que provava o sangue do rompimento desse ímen era derramado no lençol branco, e esse lençol era pendurado, e isso servia como prova da castidade, da pureza virginal, pureza casta daquela mulher. Daí então o branco passou a ser símbolo de pureza no Ocidente, por causa desse contexto grego antigo, principalmente. B. A pomba branca simboliza a paz, nós sabemos disso, vemos isso de uma maneira um pouco, aliás, não muito óbvia, mas vemos isso na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, sobretudo naquele contexto, o Evangelho de Mateus, em que se narra o momento no qual João Batista batiza Jesus Cristo, e o céu se abre, ouve-se uma voz vinda do céu, que é a voz de Deus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o narrador do Evangelho de Mateus nos informa que acima da cabeça de Cristo apareceu o Espírito que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, em forma de pomba. Não está claro se é uma pomba branca ou não, mas em forma de pomba. De todo modo, considerando esse contexto da pureza, assimilou-se a ideia de que a pomba era branca, e isso nós temos, por exemplo, em todas as pinturas cristãs que vão retratar o Espírito Santo, que é simbolizado pela pomba. Essa pomba é branca e vai simbolizar a paz. Na frase C, a chuva às vezes simboliza a tristeza. Nós temos, por exemplo, eu gosto muito de uma ópera chamada As Quatro Estações, do compositor italiano Antonio Vivaldi, o Vivaldi, como nós chamamos em português. E as quatro estações, obviamente, fazem referência às 4 estações do ano, as 4 estações climáticas, e é por isso que a obra tem esse nome. E cada parte dessa obra, as 4 estações do Vivaldi, é uma estação do ano, uma das estações do ano. E eu gosto bastante da estação do inverno, porque o inverno já começa no outono já, mas no inverno se conclui
esse aspecto de tristeza. Nós percebemos pela maneira como a música é tocada que há uma profunda melancolia, desde o outono, começando no outono e se concluindo de uma maneira plena, de uma maneira muito incisiva no inverno, que são essas duas partes das 4 estações do Vivaldi. Eu recomendo que vocês procurem na internet depois, se aqui já não conhecem. Muitos de vocês conhecem já. O que ficou mais famoso aqui no Brasil, pelo menos, é a primeira parte das 4 estações, que é a primavera. Essa é a primavera. É um trecho da primavera que eu tentei aqui reproduzir de um jeito não muito bonito, mas só para vocês talvez se lembrarem do que é a primavera. Já devem ter ouvido essa música em algum lugar, em algum contexto específico, e é disso que se trata, portanto. Esse é um trecho da primavera do Vivaldi, das 4 estações do Vivaldi. Ouçam depois, então, o outono e o inverno e me digam se não lhes parece triste aquilo. Isso relacionado às frases de e, como eu acabei de dizer, não é? A primavera simboliza alegria e o inverno simboliza tristeza. E no caso da chuva, na frase C, é muito comum, vocês também certamente já viram isso em vídeos, eu vi muitos vídeos e séries televisivas, quase todos os filmes, ou praticamente todos, são raras as exceções, em muitíssimos filmes aos quais eu assisti, um enterro de uma personagem, um enterro de uma pessoa acontece sob a chuva. É muito comum. Não é sempre, claro, já vi muitos enterros em filmes em que a ocasião era de um dia muito ensolarado. Vocês já viram isso também. Mas em muitos outros filmes e séries é interessante como a chuva está presente no enterro, porque a chuva é um símbolo das lágrimas de tristeza, da tristeza que alguém está sentindo por aquela pessoa que acabou de morrer, está sendo enterrada, etc. Então essa ideia da simbologia é uma figura, um sinal, uma marca que é colocado no lugar de um conceito. O pleonasmo vem do grego pleonasmos, que é a repetição não necessária. O pleonasmo é uma repetição não necessária de alguma coisa, de alguma informação. Essa repetição muitas vezes se dá por meio de uma palavra. Uma palavra ou uma ideia é repetida desnecessariamente. Vejamos como. Exemplos. Me sorri um sorriso, entre aspas, porque foi tirado também de um trecho de uma música do Chico Buarque, chamada Cotidiano. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então aqui temos 2 pleonasmos, 2 repetições desnecessárias ou não necessárias acontecendo. Sorri um sorriso. Claro, quem sorri só pode sorrir um sorriso. Mas isso está lá. Poeticamente está bom. É uma chamada licença poética. Não há por que criticarmos o Chico Buarque por isso. É uma música, é uma espécie de poesia. Então tudo bem, poeticamente isto é favorável. Sorri um sorriso. E me beija com a boca. Não há como beijar com outra parte do corpo que não seja com a boca. Beija-se com a boca. Então beijar com a boca é um pleonasmo. De novo, aqui embaixo, como eu coloquei, pleonasmo literário ou pleonasmo poético é aceitável, não há nenhum problema com relação a isso. Se fosse num contexto não poético ou não literário, teríamos então um pleonasmo chamado de vicioso. Na frase B, é outro trecho um trecho também de uma música do Roberto Carlos, chamada Mulher de 40. Uma música antiga, talvez vocês nem a conheçam. Talvez os pais de vocês conheçam esta música. O trecho é: retoca a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina, e a mim me conquista. Este a mim me é uma redundância, aliás, redundância é um outro nome para pleonasmo. É uma redundância, é um pleonasmo, por quê? Porque a mim significa me, e me significa a mim, neste verso. Não é sempre que me significa a mim, está bem? Cuidado, mas nesta frase, neste verso, a mim significa me, e me significa a mim, portanto temos um pleonasmo. Mas por que não é tão feio? Por que não é tão, não chega a ser errado? Porque é um pleonasmo literário ou poético que está situado num contexto de uma canção, de uma poesia.
Então, estes dois primeiros exemplos, as frases A e B, nesses dois primeiros exemplos, temos pleonasmo literário ou poético. Mas não deixam de ser pleonasmos, claro. São repetições não necessárias. Na frase C, vi aquilo com meus próprios olhos. Ora, se eu vi, só posso ter visto com meus próprios olhos. Isto sim é fora de contexto, não é um contexto poético, então um pleonasmo vicioso. Vicioso é cheio de vício. Atenção, a palavra vício hoje em dia é utilizada de uma maneira específica, mas muita gente se esquece, quase todo mundo se esquece, de que vício, acima de tudo, significa defeito. Então, é um pleonasmo cheio de defeito. Defeito do ponto de vista da beleza poética que esse pleonasmo poderia ter. Daí é chamado de vicioso. Os pleonasmos viciosos são estudados numa parte da gramática nomeada como vícios de linguagem. Então, um dos vícios de linguagem é o pleonasmo mal utilizado desta forma como na frase C. Na frase D, entrei para dentro, óbvio, se eu entrei, não pode, quem aqui entra para fora, não é? Entrei para dentro para não ter uma hipotermia de frio. Pleonasmo vicioso, indubitavelmente. Por quê? Que é uma hipotermia. Hipo significa abaixo. Termia, temperatura. Temperatura baixa. Não pode ser calor, só pode ser frio. Então, entrei para dentro é um pleonasmo vicioso e hipotermia de frio é outro pleonasmo vicioso. É curioso, por exemplo, eu sempre digo isso em aula, é curioso como existem pessoas ainda hoje que dizem que usam a expressão hemorragia de sangue. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas que usam essa expressão certamente não sabem que hemorragia significa já sangue que jorra, um sangue em excesso. Sangue em excesso, hemorragia. Então não faz sentido dizer eu tive um sangue, a pessoa está com sangramento em excesso, um sangramento de sangue em excesso, hemorragia de sangue. Não faz sentido. Se é hemorragia, já é de sangue. Está bem? Desculpem. E por fim, a ambiguidade. A ambiguidade também é chamada de anfibologia. Lembrem-se de conhecer os termos técnicos também, anfibologia. Ambiguidade vem do latim, não vem do grego. A maioria das figuras de linguagem vem do grego, algumas vêm do latim. Ambiguidade vem do latim ambiguitatis, ambiguitas ou ambiguitatis. Ambiguidade significa imprecisão ou equívoco. Exemplos. Na frase A, fui me confessar ao mar. Vejam que é uma ambiguidade literária, ambiguidade poética aqui. Da Lígia Fagundes Telles, escritora brasileira importante nossa, que ainda hoje está viva. Uma senhorinha já com idade avançada, já deve ter perto de 90 anos. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Vejam que bonito, poético mesmo isto. Porque o que é ambiguidade? É o duplo sentido. Tudo bem? A ambiguidade é o duplo sentido que uma palavra ou uma frase pode ter em determinado contexto. Muitas vezes a ambiguidade é gerada não intencionalmente. Isso é o que veríamos, por exemplo, na frase B. Na frase A, então, fui me confessar ao mar, o que ele disse? Nada. Por que é ambíguo? Por que tem duplo sentido? Porque podemos entender assim, este nada como sendo um advérbio de negação, ou então um adjetivo, sempre com sentido negativo, ou seja, não disse nada. Aqui é um advérbio de negação. O que ele disse? Não disse nada. Então, advérbio de negação. Ou o primeiro sentido é o advérbio de negação, nada. O segundo sentido é o verbo nadar no imperativo afirmativo. Nada. Nada, menina. Nada, menino. Vai nadar. Com esse sentido. Então, fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Ou seja, não me disse nada. Não me disse coisa alguma. Primeiro sentido. Segundo sentido, o que ele disse? Nada. Ele me disse para nadar. Ele disse para eu. Ele me disse que eu devo nadar. Está bem? Então, aqui é uma ambiguidade poética ou literária. Nem feio é isto. Na frase B, o irmão de João esqueceu seu livro na escola. Aqui já é uma ambiguidade viciosa, é um tipo de vício de linguagem neste caso. Por quê? Por causa do pronome possessivo seu. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. Não por que é uma ambiguidade viciosa. Primeiro, porque a ambiguidade tem um duplo sentido. Seu aqui pode ser seu livro, não é? O livro pode ser
Bom, o irmão do João esqueceu o seu livro na escola. O livro pode ser do irmão do João, seu, do irmão. O livro é do irmão do João. Segunda possibilidade, o livro é do João. Não temos condições de saber, porque esta frase está fora do seu contexto. Não há um contexto explícito para ela, não está clara a situação em que esta frase foi utilizada originalmente, uma frase inventada, só como exemplo de aula, é claro. Como não temos esta frase não tem um contexto específico, não temos como saber de fato de quem é o livro. Daí termos então uma ambiguidade viciosa. É uma ambiguidade com vício de linguagem. Portanto, atenção, nem todo pleonasmo é vício de linguagem, porque temos o pleonasmo, nem todo pleonasmo é vício de linguagem, porque temos pleonasmo literário poético também. Assim como nem toda ambiguidade é um vício de linguagem, porque também temos ambiguidade literária poética. Portanto, estas foram as 15 figuras semânticas que havíamos programado para discorrer na aula 02. E em breve iremos para a aula 03 com outras figuras de linguagem para encerrarmos a nossa discussão em se tratando deste tópico dos estudos gramaticais, especificamente de semântica. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos